Oi, pessoal, bom dia. Hoje é 12 de março de 2023 e eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês o nosso trabalho no Recanto Sátia sobre as frequências. Domingo de manhã, acabei de acordar agora há pouco, conversei um pouquinho com as meninas do Recanto já para contar para elas o que aconteceu durante a madrugada, enfim. O que eu preciso explicar para vocês é o seguinte: todas as frequências que a gente coloca lá no YouTube, todas, sem exceção, são testadas por nós e por convidados que passam pelo processo e dizem pra gente o que sentiram, como foi, enfim. Porque esse feedback é muito importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou ouvir a frequência, não vai acontecer nada, eu ouço, só relaxo. E não é bem assim. O processo com as frequências vibracionais, ele é muito, mas muito mais profundo. E ele é curador. Se as pessoas tivessem noção do quanto isso traz de benefícios pra gente, com certeza as pessoas ouviriam muito mais durante o seu dia, durante o seu trabalho, durante a noite, enquanto dormem, porque é algo assim maravilhoso. Muito bem. E de todas essas frequências são experimentadas, eu já experimentei várias, já falei de algumas aqui. A gente tem depoimentos de clientes que falam a respeito dessas frequências, mandam áudios pra gente, vídeos pra gente. E assim, é sempre muito positivo a gente receber esse feedback de vocês. Só que hoje eu vou falar um pouquinho do meu em particular. Vou falar da minha experiência, do que aconteceu comigo ao longo dessa semana, para vocês entenderem bem o que é esse trabalho que a gente faz. Principalmente a Marta e a Caco, que trabalham efetivamente com as frequências, com tanto amor e carinho. Para vocês saberem um pouquinho dessa minha experiência com essas duas frequências específicas que eu vou contar para vocês, é preciso que vocês saibam um pouquinho da minha história. Eu sou uma escorpiana, dura na queda. A minha criação, ela foi assim... Como eu posso dizer para vocês? Assim, a minha mãe, quando ela me criou, quando ela criou a gente, ela sempre mostrou pra gente que o choro, segundo ela, né, que o choro era algo que você até podia sentir, você podia ter, mas que não te levava a nada, que nos momentos mais críticos e dolorosos da vida, o que você tinha que fazer era olhar para tudo aquilo, arregaçar as mangas e agir, ter uma atitude. O que ela ensinou pra gente foi que ficar paralisada pelo choro não levava a gente ao movimento da resolução das questões pelas quais a gente estava passando. E isso faz parte do meu sistema. Mulheres fortes que não choram e que na hora da crise, na hora do impacto emocional mais intenso, é arregaçar as mangas, olhar para a situação e sair resolvendo. Não digo que isso é certo, não digo que isso é errado, muito pelo contrário, cada sistema responde de uma forma diante daquilo que lhe é apresentado. A estrutura do meu sistema, ela é assim. Ou seja, para mim, sempre foi, continua sendo, muito, mas muito difícil chorar. Ou seja, eu sou uma pessoa que não choro. Dificilmente vocês vão me ver assim, chorando. Eu me emociono, eu sinto aquela emoção pegar no meu coração, fico feliz, tenho essa empatia, mas o choro, as lágrimas, para mim é algo que no meu sistema isso não acontece. Então aí, teoricamente, eu tenho um problema, né? Muito bem.
por não chorar, o que acontece? Eu guardo essa emoção aqui dentro, ela fica guardada dentro de mim. E eu vou passando por outros processos físicos muito dolorosos e que talvez eles fossem liberados pelo choro. Se eu me permitisse chorar, talvez esses processos emocionais, eles se dissipassem com mais facilidade. Eles talvez ficassem, eu conseguisse liberar eles com mais facilidade, enfim. Mas somos assim, cada um é de um jeito e não tem nem o que questionar, nem o que falar faça assim, faça assado, porque é uma força tão grande dentro do sistema e isso vem tão forte que é algo que muitas vezes a gente não controla, como é no meu caso. Simplesmente eu não consigo controlar. Não choro, ponto. Na hora, assim, da maior dificuldade emocional, eu respiro fundo, olho para tudo e falo o que é preciso ser feito. Então, eu pulo totalmente para o lado racional, saio 100% do emocional, vou para o racional e vou resolver a questão. De cabeça fria, calculando exatamente o que tem que ser feito, enfim. E assim se procedeu ao longo da minha vida. Quando eu estava por volta dos meus 40 anos, eu fiquei grávida do João Pedro, muita gente sabe. E durante a gestação eu tive algumas complicações. No final, né, a gestação transcorreu tranquila, mas no final da gestação eu tive algumas complicações, minha pressão elevou, entrei em estado de pré-eclâmpsia, fiquei internada 17 dias e dali eu saí sem o meu bebê. O João Pedro não aguenta a pressão, ele morre dentro do meu útero, sufocado com a placenta, que eu tive hemorragia interna. Todo esse processo eu senti e eu saio da maternidade sem um bebê. E saio de lá sem um bebê e sem chorar. Então, todo esse processo, ele fica guardado, armazenado aqui dentro do meu corpo físico. Com o passar do tempo, né, algo que não é trabalhado, porque é um mecanismo de defesa, né? Como eu jogo tudo pro racional, eu vou resolver as questões racionais, eu não quero olhar pro emocional, e isso se cristaliza dentro da gente. Então, é como se toda essa dor tivesse cristalizado aqui dentro. Muito bem. Hoje o João Pedro teria 22 anos. Então, esse processo aconteceu há 22 anos atrás. Para vocês terem uma ideia. E nunca tinha sido mexido nem resolvido. Muito bem. Passaram várias questões, várias situações, a vida e vai se levando a vida, e essa dor vai ficando, e a gente vai jogando ela para debaixo do tapete, e nada vai se fazendo, e ela vai ficando, e assim a gente vai vivendo a nossa vida. Isso não é só comum a mim, mas é comum a muitas pessoas. Há 7 anos atrás, meu primeiro filho, Rafael, com 31 anos, ele morre de infarto fulminante. Mais uma vez eu passo pela dor da perda e mais uma vez eu saio do emocional, vou 100% para o racional, olho para a situação e vou resolver. Questão de velório, questão da família dele, olhar para a família dele, para a esposa, para os filhos, enfim, organizar tudo que precisava ser organizado, botar em ordem tudo que se desestrutura, para que a gente consiga seguir em frente. Eu sou assim. Essa é a minha conduta. Então, eu deixo a minha dor de lado, olho, porque dói demais olhar para aquilo, né? É uma dor que talvez eu não sei se eu teria estrutura para suportar. Então, o meu mecanismo de defesa, deixa essa dor de lado, vou para o racional e vou resolver a questão. Mais uma vez eu faço o que com toda essa dor? Guardo aqui dentro do meu peito e ela vai cristalizando dentro do meu físico. Só que aí chega um momento que a gente tem que olhar para tudo isso, porque chega uma hora que o corpo grita, chega uma hora que tudo isso começa a querer vir à tona, né?
É a caixa de Pandora. Cada um tem a sua. E chega uma hora que a gente tem que abrir essa caixinha de Pandora, porque o físico grita. E aí o que aconteceu? Muito bem. Eu sou psicogenealogista, todo mundo sabe. Estudo árvores genealógicas, estudo minha árvore genealógica. E essa semana retrasada que passou, olha como as coisas vão se conectando, tá? A semana retrasada, eu precisei fazer 2 procedimentos de dentes, 2 implantes. Um no lado direito e um do lado esquerdo. Ou seja, eu mexi nos 2 sistemas, nos meus 2 clãs, no materno e no paterno. E eu sempre digo que as minhas experiências nesse sentido, quando elas acontecem, elas são viscerais. Não existe acordo comigo, não existe aquela coisinha assim de, vai acontecer devagarzinho, vai com calma, você vai sentindo. Não, elas são viscerais, são dolorosas. Eu mergulho na minha meia-noite mais escura e vou olhar para tudo aquilo e saio de lá diferente. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não olho para essa dor desse luto, quando eu entro nesses processos, eu entro de cabeça para tirar eles, para tirar o meu melhor, para sair o meu melhor, enfim. E foi o que aconteceu. Já antes de fazer o procedimento, eu já comecei a sentir, porque o campo sente. Eu já comecei a sentir que ia mexer com algo, que algo ia acontecer e que emocionalmente eu ia sentir muita dor. Eu já sabia disso. Na semana em que tudo isso aconteceu, eu fiz a cirurgia na sexta. Durante a semana, eu falei assim, Marta, olha só, eu preciso de uma frequência para me ajudar. Eu tô sentindo assim, assim, assim. Aí ela falou assim para mim, escuta a frequência da depressão. Eu falei, então, eu já ouvi a frequência da depressão, não é essa frequência. E é interessante como o corpo sente. Eu falei, Marta, não é essa frequência que eu preciso. Eu falei assim, o que eu sinto é que eu estou muito triste, e é uma dor de perda. Eu acho que eu preciso de uma frequência para o luto. Eu preciso de uma frequência que trabalhe o luto, a perda, porque tá muito forte isso em mim nessa semana. Aí a Marta pegou gentilmente, com toda a amorosidade dela, preparou a primeira frequência. E aí eu comecei a ouvir a primeira frequência de luto. E fui ouvindo, aí ela foi perguntando para mim como eu estava me sentindo, e é interessante porque assim, eu coloco a frequência para ouvir antes de dormir, né? Eu coloco, eu vou deitar, ponho lá, fico ouvindo. Fui ouvindo durante o dia, nos momentos que eu lembrava, falava, nossa, eu vou ouvir a frequência. Punha no ambiente e ia fazer minhas coisas. E essa frequência foi assim, mexendo comigo, me trazendo assim paz, me trazendo assim tranquilidade, foi acalmando o meu coração. Fiz todo o procedimento, continuei ouvindo a frequência de luto. E passei assim o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Como eu tomei uma medicação um pouco mais forte e eu não estou acostumada a tomar essa medicação, eu fiquei meio assim aérea por 3 dias, enquanto a anestesia também circulava pelo meu corpo, enfim. E o que eu percebi foi que assim, eu falei assim, nossa, essa frequência ela deu uma acalmada aqui no meu coração, ela deu uma amenizada. Eu falei, legal, ainda comentei com ela, eu falei assim, nossa, legal essa frequência, me trouxe paz. Acalmou meu coração e me trouxe paz. Beleza, falei, ótimo, né? E continuamos a semana trocando figurinhas. Aí, quando foi lá pelo miolo da semana, quarta, quinta-feira, eu acho, a Marta aparece com uma segunda frequência de luto. Ela falou assim, olha, eu fiz uma segunda frequência. Eu falei, legal, passa que eu vou experimentar. Muito bem. Quando eu recebo essa segunda frequência de luto, eu vou ouvindo ela durante o dia
mas assim, sem me tocar nos processos internos que estavam acontecendo comigo. Aí eu fui ouvindo, eu falei assim, gente, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, assim, né? Porque eu comecei a sentir o meu corpo, é como se ele tivesse, gente, inflando por dentro. A impressão que eu tinha era que ele estava inflando, que eu era uma bexiga e ele estava inflando. Tanto que aqui na região do meu abdômen, eu sentia que era como se começasse a crescer algo aqui dentro que tivesse comprimindo os órgãos por dentro. Não é uma sensação ruim, mas era uma sensação estranha. Bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha passado. E eu continuei. Na realidade, eu ouvi antes de dormir, assim, durante a madrugada, eu ouvi mais de sexta para sábado e mais agora de ontem para hoje. Então, desde quarta-feira mais ou menos, eu estava ouvindo ela durante o dia, entrando nesse processo, e eu efetivamente eu coloquei para ouvir ali direitinho, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Essa sensação de inflar, parecia que eu tava, gente, eu parecia uma bexiga assim. Energeticamente, eu tava imensa, enorme. Eu olhava para mim no espelho, eu parecia 2, 3 de mim mesma, né? Aqui parecia que tava inchado, grande, o peito, enfim, o abdômen muito grande. Mas mesmo assim eu fui ouvindo, porque eu sei que faz parte do processo. Isso eu não comentei com elas, eu deixei o processo acontecer. Aí o que acontece? Essa madrugada, de sábado agora para essa madrugada. Gente, foi muito louco. Porque de verdade, se eu não dou um pulo da cama e corro pro banheiro, eu tinha feito, inclusive, xixi na cama. Porque olha só, eu levantei para fazer xixi 3 vezes durante a noite. E não era pinguinho de xixi, era muito xixi. Muito. Pensa numa pessoa que fica 5, 6 horas bebendo muita água e depois vai no banheiro fazer xixi. Desse jeito. Eu não sei de verdade de aonde é que tinha tanta água aqui dentro. Aí depois conversando com a Marta, né, eu já tinha entendido o processo, eu falei para ela, e contei para ela, eu falei assim, olha, ainda brinquei, falei assim, quem vai ouvir essa frequência precisa dormir de fralda, porque é punk. Eu falei assim, a gente libera tudo que tá guardado mesmo. E quando eu contei para ela, ela falou assim, foi o choro guardado. Eu falei assim, foram as lágrimas, todas as lágrimas não choradas. Todas as lágrimas guardadas, represadas, todas. Eu liberei essa noite durante o sono e assim, fisicamente falando. Era muito choro, era muita água guardada. E eu achei isso muito interessante, porque depois que eu fui no banheiro pela última vez, fiz xixi pela última vez, era como se eu tivesse, assim, a energia ela se concentrou ao redor do meu corpo físico mesmo, assim, a gente sente isso, e voltou em equilíbrio. Aquela angústia, aquela tristeza no peito se dissipou, foi embora. A mente ficou mais organizada, mais clara, né? Assim, com mais clareza. E assim, e foi um processo muito louco. Então, quando a gente fala para vocês, experimentem, quando a gente fala para vocês, experimentem as frequências, ouçam, observem, sintam o efeito no corpo de vocês. Gente, esse efeito é real, isso é verdadeiro, isso realmente acontece. Porque se somos 80% água, quando as frequências tocam, vocês vão perceber que a gente sente aqui dentro fazer assim, mexer, sabe? É uma sensação bem diferente
quando a gente escuta essas frequências. E as frequências do Recanto Satya, como eu falei, elas são estudadas, nós testamos, a gente experimenta, a gente convida pessoas que tenham aqueles determinados sintomas para experimentarem, para dar um feedback para a gente dizer como estão se sentindo. É lógico que cada um vai sentir de um jeito, cada um vai passar de uma forma diferente. O meu sistema, ele passou dessa forma, né? Foi assim que eu libertei todas essas dores, todas essas lágrimas não choradas, né? Vou chorar daqui para frente? Não sei, provavelmente não, porque o meu sistema, ele é assim. No meu sistema, a gente não chora, a gente resolve. Porém, eu vou olhar com mais carinho para tudo isso e toda vez que eu precisar limpar essa dor da perda aqui dentro do meu coração, eu tenho essa ferramenta fantástica, que é essa vibração, que é essa frequência do luto, para que me ajude a passar por esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Então, eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar aí com a frequência do luto, para você que passou por alguma dor, por alguma perda. E engraçado, quando eu conversei com a Marta, eu falei assim, independentemente de como tenha sido essa perda, mesmo que essa perda tenha sido física, material, emocional, enfim, é uma perda. Cada um lida de uma forma diferente com as suas questões, né? Com os seus apegos e com as suas perdas. Então, eu vim aqui hoje exatamente para isso, para conversar com vocês, para mostrar para vocês como são os processos, para vocês entenderem como é o processo de cura com as frequências, para que vocês comecem a ouvir e levem para casa de vocês as frequências do Recanto Satya. Usem, ouçam, durmam ouvindo, coloquem no ambiente, porque vocês vão perceber que muda muita coisa. É muito legal. É um trabalho muito bonito que nós estamos ofertando para vocês e que, assim, com certeza, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Com certeza é uma forma de modificar o padrão vibratório da tua casa, da tua família. Você vai sentir diferença. Não tem por onde, você vai sentir diferença. Então é isso, pessoal. Eu peço desculpas porque eu gravei vídeos curtinhos de 2 minutos e meio, porque eu tô aqui na chácara e tô sem o equipamento, enfim, não dá para gravar vídeos muito longos. Mas a Caco, eu sei que com toda a agilidade dela, ela vai organizar direitinho todos esses vídeos, né? E é isso. O que eu queria era isso, era compartilhar com vocês essa minha experiência com essa frequência e a gente vai se vendo por aí. Então, entrem lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, isso pra gente é muito importante, porque a gente só vai conseguir ter visibilidade e passar para cada vez mais para mais pessoas, se a gente tiver essa ajuda de vocês. Então, é isso que é importante, né? Então, eu acredito muito que seja uma via de mão dupla, né? A gente doa e a gente recebe, né? Então, a gente doa para vocês todo esse trabalho com todo esse amor e carinho. E o que a gente gostaria que vocês fizessem era que curtissem, se inscrevessem no nosso canal, compartilhem com quem está precisando ouvir isso. Isso é muito importante. Vamos criar essa grande corrente do bem. E deixe ative o sininho e aguardo vocês num próximo encontro. Um grande beijo, bom fim de semana e até mais.